Estamos começando a passar várias lições para vocês, vários ensinamentos sobre estratégias de aceleração e escalabilidade empresarial para que vocês possam escalar a empresa de vocês, levar a empresa de vocês para um nível superior, para um próximo nível, para transformá-la numa empresa exponencial, quiçá numa empresa épica, onde nós vamos passar inúmeras chaves que nós utilizamos ao longo da nossa jornada, não só para nos desenvolvermos pessoalmente, mas para poder escalar as empresas que nós criamos, né, e já foram inúmeras, começar pelo Grupo Ser Educacional, certo? Para que a gente possa compartilhar conhecimento, porque o conhecimento, quando é dividido, ele se multiplica, né? Se multiplica. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Janguier Diniz, né? Sou mestre e doutor em Direito, já fui juiz federal do trabalho, já fui procurador do Ministério Público da União, professor da Universidade Federal, mas, sobretudo, eu sou um obstinado sonhador, um obstinado empreendedor, que já criei várias empresas, já escalei várias empresas, mas estou começando minha vida empreendedora agora, né? Eu digo que já criei uma empresa que chegou à Bolsa de Valores, uma empresa bilionária, e que vou, ao longo dessas mais 10, 15 anos, criar pelo menos, ou participar de pelo menos mais 10 empresas bilionárias. E estou atrás de sócios, Não estou brincando não, né? Então, se você quer ser meu sócio, basta você entrar no site da minha empresa de investimentos, do meu family office, Epithyia, que é www.epithyia, E-P-I-T-Y-C-H-I-A, e fazer o seu pitch, né? Organize um pitch, faça um pitch bem estruturado e apresente sua empresa, que a gente está atrás de bons negócios, né? Bons negócios para poder ajudar a escalar, para entrar não apenas com investimentos financeiros, mas para entrar com Smart Money. Smart Money, vocês sabem, é colaborar com as nossas expertises, as expertises da nossa equipe na gestão empresarial. Então, vamos falar sobre várias chaves de escalabilidade empresarial, que apenas é um resumo, é um extrato, né, do meu programa de aceleração e escalabilidade empresarial, que já está na 3ª edição, que é uma imersão de 3 dias presencialmente, né, que a gente faz sempre em Alphaville, e que a próxima edição vai ser no dia 19, 20 e 21 de agosto em Alphaville. Lá a gente analisa não só a teoria, mas a prática, né? As chaves da escalabilidade empresarial, as estratégias, né? As estratégias de gestão de pessoas, estratégias de gestão de processos, de sistemas, estratégias de gestão de vendas, de marketing, cultura empresarial. A gente analisa planejamento estratégico, posicionamento estratégico, governança corporativa, compliance, sistemas modernos de gestão e por aí vai. Então aqui a gente vai fazer um extrato, claro que é apenas alguns spoilers, apenas um resumo do que a gente ministra na nossa jornada de escalabilidade empresarial, no nosso programa, que na realidade é um programa que se realiza geralmente de 2 em 2 meses, presencialmente durante 3 dias, né? A gente vai passar técnicas, vamos passar chaves que eu utilizei ao longo de 40 anos de empreendedorismo empresarial, certo? Técnicas que refinei ao longo de 4 décadas, com conhecimentos não só teóricos, mas práticos, com estratégias essas que vão prepará-los, né, para acelerar, para escalar suas empresas de maneira eficiente, de maneira eficaz e de maneira sustentável. Ao final de cada aula, a gente vai passar a tarefa do dia, né, para você solidificar o aprendizado que é dado nesse dia. E eu quero começar dizendo que a aula de hoje a gente vai falar sobre algumas chaves da escalabilidade empresarial, mas vamos começar do começo. Tudo tem que ser começado do começo. E o começo é a gente analisar o que consiste o empreendedorismo, porque muita gente acha que empreendedorismo é apenas criar empresas. A gente sabe que empreendedorismo não é só criar empresa. Então vamos fixar esses conceitos para depois a gente começar a analisar as chaves da escalabilidade empresarial. E eu queria começar essa nossa aula de hoje perguntando para vocês o que você entende por empreendedorismo. Você se considera um empreendedor também, né? Qual tipo de empreendedor é você? Porque existem vários tipos de empreendedor. Existe o empreendedor nato, existe o empreendedor serial, existe o empreendedor planejado e premeditado, existe o empreendedor social, o empreendedor por necessidade. Empreendedor por necessidade, existe o empreendedor corporativo,
que é o intraempreendedor, que é o empreendedor interno e por aí vai. Então, que tipo de empreendedor você, ao longo dessa nossa jornada, a gente vai passar os conceitos para depois você se autodefinir. Eu, por exemplo, sou um empreendedor nato, sou um empreendedor serial e, ao mesmo tempo, passei a ser um empreendedor planejado, porque hoje eu me preparo para empreender. Antes eu não me preparava, né? Quanto menos você se prepara, mais probabilidade de você quebrar a cara, de você errar, de você fracassar, de você quebrar, de você falir. Eu, por exemplo, quebrei algumas empresas no início, mas aprendi porque o fracasso faz parte da história do empreendedor. Desde que você aprenda com os seus erros, desde que você aprenda com os seus fracassos, né? Quais são as características básicas do empreendedor? Vamos analisar ao longo dessa nossa jornada também. Quais as características básicas que você tem, né? E aí, quem é o seu grande modelo de empreendedorismo no Brasil e no mundo? Quem é o grande modelo, o grande paradigma? E aqui a gente começa já a falar sobre uma chave essencial do empreendedorismo, que é a chave da modelagem. Quem é o seu grande modelo de empreendedor mundial? Será que é Bill Gates, da Microsoft? Será que é Jeff Bezos, da Amazon? Será que é Mark Zuckerberg, do Facebook? Hoje Meta, né? Jorge Paulo Leme, por exemplo, da Ambev, né? Será que é André Esteves, do BTG Pactual, Guilherme Benchimol, da XP, Abílio Diniz? Quem é o grande empreendedor para vocês? Quem é o grande modelo? Aí eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês estão modelando na vida de vocês? Eu queria falar sobre essa chave inicialmente, vamos falar sobre a chave da modelagem, que é uma das chaves do empreendedor empresarial de sucesso, né? Porque a gente sabe que desde criança a gente aprende a modelar, a imitar as pessoas que nós admiramos, né? Isso explica porque até os 7 anos, na formação da nossa personalidade, a criança procura imitar, modelar os seus pais em busca do amor incondicional. Haja vista que ele recebe apenas o amor condicionado ao cumprimento de determinadas tarefas. A gente começa a imitar e a receber, né? A imitar tudo que nossos pais biológicos fazem, até os pais substitutos. E aí aprendemos as características, assimilamos também as crenças negativas e as crenças positivas. Geralmente os pais, quando são ansiosos, medrosos, quando não tem autoconfiança, não tem autoestima, a mesma coisa acontece com os filhos, porque começam a imitar, modelando os seus pais, a imitar e a assimilar essas crenças. Mas eu queria começar dizendo que um grande exemplo de modelo, da modelagem, foi Tony Robbins. Tony Robbins, que é um grande coach mundial. Tony Robbins começou a modelar, sabe quem? John Grinder. John Grinder, que foi o criador da programação neurolinguística. Tony Robbins, com 17 anos, participou de uma palestra de John Grinder, né? Gostou tanto da programação neurolinguística, que era ensinado por John Grinder, que começou a modelar, a utilizar os comportamentos, as atitudes e ações de John Grinder, e depois se transformou num dos maiores coaches do mundo, né? Tony Robbins, por exemplo, é um exemplo vivo de alguém que modelou com sucesso comportamentos, atitudes, ações, técnicas, estratégias e até princípios de outras pessoas para criar um impacto positivo em sua própria vida e na vida de outras pessoas. Aí eu pergunto para você, quem são as pessoas que você está modelando? Você se considera uma boa modeladora, né? Você já parou para pensar o quanto você evoluiu modelando algumas pessoas? Quais foram as pessoas que você modelou e que está modelando hoje? Porque a modelagem é uma chave da escalabilidade empresarial. Quando o empreendedor empresarial, quando o empresário começa a modelar aquelas pessoas que já chegaram aonde ela quer chegar. Eu, por exemplo, ao longo da minha história, tive grandes modelos. Eu comecei a modelar o meu pai. Meu pai, apesar de ter muitos defeitos, também tinha várias virtudes. E 2 grandes virtudes do meu pai. Meu pai trabalhava muito, né? Meu pai sempre trabalhou 15, 16, 18 horas por dia. E hoje eu trabalho
14, 15, 16, 18 horas por dia, não tenho medo de trabalhar, porque aprendi com meu pai, modelando o meu pai a trabalhar. Uma outra virtude, grande virtude do meu pai, era exatamente, ele dizia, você tem que negociar, aprender a negociar, porém, uma vez dada a palavra, tem que cumprir com a palavra. Então, cumpra com a palavra. E isso, ou seja, se paute pelos princípios transcendentais para uma vida humana digna, pela honestidade, pela ética, pela probidade, ou seja, tem que cumprir com a palavra. Então, até hoje aprendi a trabalhar muito com meu pai e também a cumprir com a palavra. São duas atitudes virtuosas que eu aprendi com meu pai. Mas teve diversas outras pessoas que eu modelei ao longo da minha jornada, do ponto de vista empresarial, por exemplo, especialmente no empreendedorismo educacional, eu modelei uma figura extraordinária chamada Antônio Carbonari Neto. E eu quero passar aqui para vocês. Antônio Carbonari Neto foi o criador de uma grande universidade no Brasil. Eu, quando criei o Grupo C Educacional, a primeira faculdade, eu me associei à Associação Brasileira das Mantenedoras de Ensino Superior, que é a ABMS, e lá eu conheci Antônio Carbonari. Antônio Carbonari, um matemático e muito perspicaz, muito sagaz, muito inteligente, que tinha criado uma universidade aqui em São Paulo. E Antônio Carbonari implantou diversos currículos modernos na instituição e eu comecei a aprender com ele e implantei também na minha instituição, na época na Uninasal. E aí Antônio Carbonari foi atrás de um fundo de investimentos para poder trazer mais capital para crescer mais rapidamente. E aí eu modelei Carbonari também, disse se Carbonari pode, eu também posso. E fui atrás também de um fundo de investimento. Contratei uma empresa, um advisor, para trazer esse fundo de investimento. Trouxe o fundo de investimento, que na época foi o Cartesian Group, que ajudou, que veio não só com expertise financeira, mas também com outras expertise de governança, com expertise de financeira, com expertise de marketing, com expertise de compliance. Então ajudou muito. Depois que Antônio Carbonari decidiu levar a empresa educacional dele para a Bolsa de Valores, a gente modelou Antônio Carbonari também. Carbonari passou 2 anos trabalhando para levar a empresa deles para a Bolsa de Valores. Como na modelagem você encurta caminho, né? Você evita os erros que o modelo fez, que a gente chama de sujeito referencial. Eu, com apenas 1 ano, eu consegui levar, trabalhando, consegui levar a empresa para a Bolsa de Valores. Por quê? Porque eu aprendi com Antônio Carbonari. Porque a modelagem é isso, encurta caminho, né? Na modelagem você encurta caminho. Porque o que consiste a modelagem? A modelagem ela consiste numa ferramenta, meus amigos, baseada na observação, na compreensão e na reprodução de comportamentos, de atitudes, de ações, de hábitos, de padrões, de técnicas, de estratégias e até de crenças, princípios e valores que a gente chama do sucesso alheio, né? Do chamado sujeito referencial, que é chamado de paradigma ou modelo. Mas é importante lembrar para vocês que essa chave da escalabilidade, que é a modelagem, a gente precisa diferenciar modelar de admirar. Porque muita gente acha que modelar é admirar. Eu admiro Jeff Bezos, admiro Elon Musk, por exemplo, né, que é um grande modelo meu, eu admiro. Não, modelar não é só admirar. Admirar é só apreciar, encantar, né, maravilhar, é gostar do que as pessoas fazem. Modelar é você copiar frequência, para adquirir a frequência daquela pessoa, é você copiar tudo, os comportamentos, as atitudes, as ações dessas pessoas que você considera como modelo seu, para que você imite, né, esses comportamentos e até os seus princípios, os seus valores, para que você chegue aonde ele quer chegar da melhor maneira possível e de forma mais rápida. Porque na modelagem a gente aprende o que não se ensina na escola. Na medida em que a gente modela, não apenas admira, a gente faz o que ele está fazendo. A gente aprende o que não se ensina da escola, a gente aprende na prática. Agora a modelagem é um processo ativo e a modelagem tem que ser feita com compromisso, constância e disciplina. Tem que ter constância, tudo na vida tem que ter constância. Porque a modelagem, a gente pega o caminho das pessoas que já chegaram à excelência. E vamos chegar à excelência. Eu quero dizer para vocês que grandes empreendedores são exímios modeladores, né? Exímios modeladores.
E por que a modelagem é uma grande chave da escalabilidade empresarial, a grande chave do desenvolvimento pessoal, profissional e, ao mesmo tempo, da escalabilidade empresarial? Porque quem não sabe, meu amigo, cola em quem sabe. A gente tem que colar nas pessoas que já fizeram, que já caminharam o caminho árduo do sucesso, da prosperidade, da riqueza. Então a gente tem que colar em quem sabe. Já dizia Guimarães Rosa, né? Guimarães Rosa ensinava com muita propriedade, é junto dos bons que a gente fica mais melhor, junto dos bons que a gente fica mais melhor, ou seja, você tem que colar naquela pessoa, tem que não só admirar a pessoa, mas começar a copiar a frequência da pessoa, imitar o que ele está fazendo, começar a fazer o que ele está fazendo, para encurtar o caminho, né, para chegar onde ele quer chegar. Quando a gente quer ser a pessoa que já chegou na exponencialidade, que já chegou na excelência, evita cometer aqueles mesmos erros e fazer aquilo que ele fez, que ele acertou. Isaac Newton, grande físico, já ensinava, né? Eu gosto muito de trazer esse exemplo de Isaac Newton, que estudou na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Cambridge é uma universidade dissidente de Oxford, que foi criada logo depois de Oxford. Ele já ensinava a gente dizendo: se eu vi mais longe foi por estar sobre os ombros de gigantes. É isso mesmo. Se eu vi mais longe foi porque eu modelei outras pessoas que já tinham chegado longe. Outro exemplo que eu gosto de citar também sobre modelagem, né, que é uma chave de desenvolvimento pessoal, profissional e de escalabilidade empresarial. Eu gosto de citar John Lennon. Né? Ele vê o que John Lennon ensina. John Lennon, grande cantor, né, grande compositor. De tanto eu fingir ser Elvis Presley, eu me tornei John Lennon. Ou seja, de tanto imitar ser Elvis Presley, John Lennon se tornou no grande John Lennon, né? Ou seja, a modelagem é você copiar a frequência, é você procurar aprender com quem já chegou aonde você quer chegar. Então, veja bem, existe a modelagem por observação e a modelagem por mentoria. Modelagem por observação é quando você modela uma pessoa, como, por exemplo, Elon Musk, por exemplo, que é um grande modelo meu, um dos meus modelos, como você modela Jeff Bezos, como você modela Jorge Paulo Lemann. Você apenas observa, e hoje é muito fácil você modelar essas pessoas. Haja vista que tudo está na internet, né? A gente sabe o que o cara faz, a gente sabe onde ele mora, onde ele trabalha, como trabalha, quais são as empresas, quais são os diretores, porque hoje está tudo público por conta da rede mundial de computadores. Então, a modelagem por observação é tão importante na vida, imagina a modelagem por mentoria. Né? E a própria Bíblia trata da modelagem por mentoria, quando ela diz, em Provérbios 15, 22, por exemplo, que os mal-sucedidos fracassam por falta de conselhos, mas são muito bem-sucedidos quando há muito conselhos. A própria Bíblia diz que na multidão de conselheiros está a vitória. Então, quando você tem um modelo mentor, seja de forma onerosa ou não, você pode aprender muito mais, né? Porque antes de decisões importantes, é muito importante que você ouça muitos conselheiros, porque a própria Bíblia ensina que na multidão de conselheiros está a vitória. E a gente sabe que ninguém sabe tudo, né? Ninguém constrói nada grande sozinho, ninguém constrói nada extraordinário sozinho. E é importante que você ouça várias pessoas, que você tenha vários modelos, porque ouvir uma pessoa só corre o risco de elevar essa pessoa à divindade, o que é muito perigoso, o que não é aprovado na espiritualidade. Deus não aprova apenas um conselheiro. É bom que você tenha vários conselheiros, a não ser que seja Deus, né? O único conselheiro teria que ser Deus. Então, os seres humanos, é importante que a gente tenha vários, né? Existem, inclusive, vários provérbios. Um deles é o que diz, que é um provérbio oriental: por menor que seja uma pedra, ninguém consegue ver todos os seus lados ao mesmo tempo. Logo, é importante ter conselheiro, é importante modelar, não só por observação, mas por mentoria. E Gandhi já ensinava que toda verdade tem 7 lados. Ninguém consegue ver todos os lados, né? Ninguém consegue ver todos os lados. Muito bem, então, eu, por exemplo, ao longo da minha jornada, eu tive vários modelos. Comecei com meu pai, depois passei a modelar professores, depois passei a modelar empresários. Hoje eu tenho, no mínimo, 10 modelos. E quantos modelos você tem na sua vida? Agora, para modelar, é importante você observar os elementos da modelagem. E 4 são os elementos da modelagem. Primeiro é a atenção, você presta atenção com constância, com disciplina,
constância é muito importante no que o seu modelo está fazendo, né? Atenção é o primeiro elemento da modelagem. Vamos ter atenção com constância e disciplina para ver o que o seu modelo está fazendo. É importante que você retenha aquilo, né? Que aprenda aquilo que ele está fazendo. O segundo elemento, portanto, é a retenção. Depois você tem que ter a motivação, tudo tem que ter a motivação na vida, né? Você tem que sempre ter uma motivação para poder realizar os seus objetivos. A motivação é um terceiro elemento e depois você tem que reproduzir os comportamentos, as atitudes e as ações daquele seu modelo. Então, 4 são os elementos da modelagem. Atenção, prestar atenção no que o cara está fazendo, aprender com ele, criar uma motivação, sempre tem que ter uma motivação. E depois reproduzir. Você tem que procurar reproduzir os comportamentos, as atitudes e as ações daquele modelo que você está modelando. Muito bem. E aí eu volto à pergunta anterior. Quem é o seu maior modelo de empreendedorismo mundial? Acredito não, eu ensino e registro que nem toda empresa bilionária chegou à Bolsa de Valores, mas toda empresa que abriu capital na Bolsa de Valores é bilionária. Então, o sonho de todo empreendedor empresarial é levar sua empresa à casa do bi, transformar sua empresa numa empresa bilionária, né? Todo o sonho do empreendedor empresarial é fazer parte da lista da Forbes, como eu faço parte, e conseguir chegar. Eu aprendi as técnicas, as ferramentas, utilizei as chaves, dentre elas a modelagem. A gente vai falar aqui ao longo de 10 dias em muitas chaves, né? Aprendi as técnicas, aprendi muitas técnicas, estou aprendendo a cada dia, até porque o grande líder, o grande empreendedor tem que estar sempre aprendendo todos os dias. Então eu aprendi muitas técnicas, estou aprendendo outras, utilizei várias chaves e levei a minha primeira empresa para a Bolsa de Valores, que foi o Grupo C Educacional. Na época a empresa foi para além de 2,5 bilhões na Bolsa de Valores. Trouxe vários acionistas, porque é uma empresa de capital aberto, que é uma sociedade anônima de capital aberto, tem um capital pulverizado. Meu objetivo era esse, e tem o objetivo de levar pelo menos mais 10 empresas à Bolsa de Valores ao longo desses 10, 15 anos. Esse é o meu objetivo, essa é a minha visão de, entre 10 e 15 anos, levar pelo menos mais 10 empresas. Estou atrás de sócios. Mas eu queria registrar aqui para vocês que eu tenho um grande modelo. Um deles é o Elon Musk, né? Vocês conhecem a história de Elon Musk, grande empreendedor mundial. Elon Musk não é americano, ele nasceu na África do Sul, tem cerca de 54 anos, nasceu em 1971, migrou para os Estados Unidos, sempre foi um cara muito criativo, muito inovador, um cara muito ligado à área de tecnologia, tanto é que estudou física, mas também estudou economia na Universidade da Pensilvânia. Em 1995, Elon Musk fundou com seu irmão Kimball uma empresa de mapeamento, de software de mapeamento chamada de Zip2, e que 4 anos depois ele vendeu a empresa em 1999 por cerca de 300 milhões de dólares. Ele podia botar o dinheiro no bolso, viver o resto da vida, né? Milionário, até bilionário. 37 bilhões de dólares dá muito mais que 1,5 bilhão de reais. Mas não, ele pegou o dinheiro, como ele é um inconformado compulsivo, ele está sempre querendo criar coisas, e eu modelo muito ele fundou a grande empresa de meio de pagamento, a PayPal. Fundou a PayPal, que hoje é a maior plataforma de pagamento online do mundo. Vocês sabiam disso? Que a PayPal é a maior plataforma de pagamento online do mundo. E logo em seguida, em 2002, ele vendeu a PayPal, sabe por quanto? Por 1,5 bilhões de dólares. 1,5 bilhão de dólares, quase mais de 8 bilhões de reais. Mas não parou por aí, porque ele é um inconformado compulsivo. Uma das características dos empreendedores como nós, e uma lição que eu quero passar para vocês, a gente tem que ser sempre inconformado. Temos que ser gratos a Deus, mas inconformado com o status quo. Nós temos que estar sempre criando coisas que gerem valor para nós, para nossa família, mas também para a sociedade. Ou seja, o empreendedor é isso, né? Ele está sempre querendo criar coisas. E a gente chama de empreendedor serial. Tem que estar sempre querendo criar. E assim foi Elon Musk. E ele não parou por aí, pessoal. Criou a Tesla, né, que é uma das maiores empresas de carros elétricos do mundo. Criou a SpaceX, foi chamado de ridículo, e aí eu ensino para vocês que o ridículo não existe. Quem ousou desafiar o ridículo conquistou o mundo.
né? Como o Walt Disney. O Walt Disney, quando teve a ideia de criar um parque de diversão num pântano lá na Flórida, chamaram ele de ridículo. Ele disse que o ridículo não existia, né? Ou existia, mas você tinha que desafiar o ridículo, e ele desafiou e criou o maior parque de diversão do mundo. Assim foi Elon Musk. Quando ele disse que ia criar uma empresa para levar o homem ao espaço, chamaram ele de ridículo. Só a NASA, né? Só grandes empresas públicas conseguiriam fazer isso. Não, ele fez. E hoje a própria SpaceX, que é a empresa aeroespacial de Elon Musk, trabalha para a própria NASA. Trabalha com seus foguetes levando suprimentos para a Estação Internacional Espacial. E depois criou a Hyperloop, por exemplo, a Neuralink. Ou seja, é um grande visionário, é um grande modelo. A gente tem que estar sempre observando o que esse homem faz, meus amigos. Tem que estar sempre aprendendo com ele, porque ele é um imparável, ele é um obstinado imparável, ele não para de criar coisas que geram valor para o mundo, né? E aí nos passa uma lição sensacional de que empreender não se trata apenas de ganhar dinheiro, mas de fazer a diferença no mundo, de criar um futuro melhor para todos, para a humanidade. É isso que Elon Musk vive fazendo. Então ele é um modelo que deve ser copiado. Então vamos na internet, tá sempre vendo o que ele está fazendo, como está fazendo, o que está ensinando. E eu tenho ele como modelo na minha vida. Estou sempre observando o que ele está fazendo. Estou sempre copiando a frequência de Elon Musk, mas não só dele também. Aqui no Brasil eu tenho vários outros modelos, como por exemplo Jorge Paulo Lemos, que já tem quase 85 anos, mas está sempre empreendendo. Foi o homem mais rico do Brasil e está sempre empreendendo. Podia estar aposentado. Muita gente se aposenta com 50 anos, na época que dava, 55 anos, 60 anos. Eu, por exemplo, digo que vou me aposentar assim. Sabe com quantos anos, Rodrigo? Com 120 anos. 120 anos eu vou me aposentar, né? Eu espero passar dos 100. Você sabia que o homem que vai viver 150 anos já nasceu? Ou seja, alguma criança dessa, como a ciência está tão evoluindo tanto que a gente sabe que as pessoas vão viver muito mais tempo. A expectativa de vida passou a ser muito maior. Então eu creio que nós já poderemos viver mais de 100 anos. Então eu vou me aposentar, sabe quando? Quando morrer. Porque para mim é um prazer estar trabalhando. Eu trabalho me divertindo, eu me divirto trabalhando, e assim a gente vê grandes homens como Jorge Paulo Lemos, como Elon Musk, como Jeff Bezos, como Bill Gates, que trabalham em empresas, em instituições, em corporações com fins lucrativos e também sem fins lucrativos, né? Então eu queria dizer para vocês aqui, para a gente entrar agora no empreendedorismo, né? A gente falou sobre a chave da modelagem, que é uma chave de desenvolvimento, mas ao mesmo tempo é uma chave de escalabilidade empresarial. Se a gente quer fazer uma grande empresa, vamos copiar aqueles que já construíram grandes empresas. Vamos ver o que eles fizeram, como eles fizeram, né? Onde eles foram captar recursos, quais foram as técnicas que eles utilizaram, quais foram as ferramentas que eles utilizaram, quais foram os sistemas de gestão que eles utilizaram, para a gente poder utilizar também e chegar à excelência que eles já chegaram, né? Transformar a nossa empresa numa empresa também exponencial como eles transformaram. Então eu, usando essa chave e outras, que eu falo muito no meu livro, O Código Secreto da Riqueza, pega ali aqui. Aqui eu falo do Código Secreto da Riqueza, que são chaves de desenvolvimento pessoal, mas também de chave de desenvolvimento empresarial. E depois eu escrevo, pega um livro ali para mim, Arte de Empreender, para mostrar aqui os obstáculos, lá no final. E eu falo muito também no livro, esse livro aqui, ó, Arte de Empreender, que eu falo também sobre algumas chaves da escalabilidade empresarial. E recentemente, pessoal, ontem saiu do forno para aqueles que eu nem anunciei ainda, vou publicar amanhã. Saiu aqui, ó, o livro Dialeto dos Obstinados. Sabe que livro é esse? Dialeto dos Obstinados é um livro onde eu faço uma coletânea de 1000 dialetos, de 1000 axiomas, de 1000 máximas, de 1000 termos que identificam um verdadeiro obstinado. Aí eu pergunto para você, você é um verdadeiro obstinado? Se você pegar esse livro aqui, se você vê um termo como destemido, uma pessoa que não tem medo, que é ousada, corajoso, ousado, corajoso, destemeroso. Vou abrir aqui, por exemplo, ó, na página 102, disciplinado. Pessoas disciplinadas são obstinadas. Então a gente junta uma série de elementos, certo? E aí a gente realmente conceitua uma pessoa disciplinada, diligente, que é um adjetivo de 2 gêneros, variável em número, do latim diligens, equivale a rápido, aquele que tem prontidão, ligeiro, pessoa ativa, é outro dialeto do obstinado. Então aqui você vai poder se identificar, né? Identificar
como um verdadeiro obstinado. Exegeta, né? A pessoa que tem habilidade de explicar ou interpretar com um olhar crítico, esclarecer minuciosamente. Impulso. Impulso também é um dialeto desobstinado. Ou seja, eu estou mostrando aqui alguns dos meus 35 livros, e aí eu abro parênteses aqui para perguntar, quantos livros você já escreveu? Tem muitas lições de vida, e por que não já traduziu em livros os seus ensinamentos? Então eu venho ao longo da minha jornada utilizando várias chaves de transformação de vida, mas de escalabilidade empresarial. E eu escrevo aqui no livro O Código Secreto da Riqueza, e uma das chaves de escalabilidade empresarial é a chave da modelagem, né? A chave da modelagem. Então, já empreendi empresarialmente em muitas empresas, estou começando minha vida empreendedora agora, e eu queria começar agora falando sobre empreendedorismo, propriamente dito, para que a gente depois entre no empreendedorismo empresarial, porque muita gente acha que empreendedorismo é apenas um conceito econômico, meu amigo. Muito mais que isso. Empreendedorismo, ele tem uma conotação social, cujo conteúdo, cujo preceito ético é você criar coisas que gerem valor inicialmente para vocês, depois para a sociedade onde o empreendedor está inserido, para a comunidade onde o empreendedor está inserido. Porque empreender não é só criar CNPJ, não. Depois a gente vai falar sobre CNPJ. Mas essas noções iniciais de empreendedorismo são essenciais para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que me acompanham não, que eu falo muito sobre isso. Sabe por quê, meus amigos? Porque empreendedorismo é atitude, é ação, é estado de espírito, é estilo de vida. Empreendedorismo é criar e fazer acontecer, é você estar sempre criando coisas. Até porque a filosofia, o conceito base do empreendedorismo é a criatividade e a inovação. Empreendedorismo é você estar em movimento, é um movimento que dá o equilíbrio, é como você andar de bicicleta, é no movimento que está o equilíbrio, não é isso? E eu escrevo no livro aqui, num dos meus 35 livros, A Arte de Empreender, que empreendedorismo é você transformar pensamentos em ação e sonhos em realidade. É isso. Empreendedorismo é você resolver problemas, empreendedorismo é você assumir riscos, empreendedorismo é você vender. Todo grande empreendedor tem que ser um grande vendedor, vocês sabiam disso? Primeiro, vender a si mesmo, a si próprio, vender a sua imagem, tem que acreditar nele para poder se vender. Segundo lugar, tem que ser um grande vendedor do seu produto, produto enquanto gênero, dos quais mercadoria e serviço são espécie. Porque a gente ensina que você não deve vender mercadoria, você não deve vender serviço, você tem que vender produto, porque mercadoria é aquilo que o cliente, o consumidor leva efetivamente para casa. Mas o produto é o sentimento que ele leva. Você tem que vender sentimento. Sentimento de poder, sentimento de conhecimento, sentimento de beleza. Quando você vende um perfume, por exemplo, que a mercadoria é o perfume, você tem que vender o sentimento de beleza, por exemplo, de estar bem cheiroso, né? Então o sentimento é que é importante, porque quando a pessoa compra o sentimento, ele se fideliza na sua empresa. Então, diferentemente de apenas criar empresa, empreender é atitude e ação, é estado de espírito, transformar pensamentos em ações, sonhos em realidade, é você criar e fazer acontecer. Sabe por quê? Porque você pode empreender em diversos setores e diversas atividades. Você pode empreender, por exemplo, como profissional liberal, mesmo sem ter CNPJ, você pode empreender no setor público. Eu fui um servidor público empreendedor, como juiz, como professor da Universidade Federal, porque eu procurava sair do meio da multidão, da mesmice, eu procurava fazer diferente, eu procurava fazer mais que os outros, querer mais que os outros, fazer mais que o necessário, não fazer apenas o possível. Você procurar ser sempre criativo, é procurar fazer diferente, né? É procurar fazer a mesma coisa, mas de forma diferente. Isso é empreender. Então eu, como juiz, como procurador, como professor, eu procurava me pautar nesse conceito de empreendedorismo, de fazer a mesma coisa, mas de forma diferente, para sair do meio da manada, do meio da multidão. Você pode ser um empreendedor social, você pode ser um intraempreendedor, sempre procurando ser criativo e inovador. O intraempreendedor você pode trabalhar no CNPJ dos outros, né? Trabalhar no CNPJ dos outros. Eu quero abrir um parênteses aqui para lembrar para aqueles que chegaram agora que nós vamos dar 10 aulas, né? Na realidade são aulas, eu sempre fui um professor, ensinei 20 anos na Universidade Federal de Pernambuco, ensinava direito processual civil e trabalhista.
Então aqui é aula, aqui não é live, é aula. Eu disse para vocês que empreendedorismo não é só criar empresa, porque você pode empreender em diversos setores, diversas atividades. Empreendedorismo, diferente de criar CNPJ, é atitude e ação, é resolver problemas, é criar e fazer acontecer. Agora, uma lição que eu gosto sempre de passar, muita gente já sabe porque me acompanha, mas aqueles que não me acompanham, antes de você empreender empresarialmente, que a gente começa amanhã, falar sobre empreendedorismo empresarial, e eu falei sobre uma chave aqui da escalabilidade empresarial, que foi a chave da modelagem. Mas a gente vai entrar nas estratégias amanhã. Antes de você empreender empresarialmente, antes de você criar CNPJs, criar empresa, você tem que empreender na sua vida, meu amigo. Isso é uma lição básica, como lição prefacial, preambular, antes do empreendedorismo empresarial. E o que é empreender na vida? É empreender no CPF. É você acreditar em você, é você acreditar que é possível construir uma grande empresa. É você acreditar no seu taco, né? Eu acredito em mim, é você dizer para você que eu sou foda, eu sou um fodido obstinado. Eu também pego um livro meu ali, para aqueles que não conhecem. Tem esse livro aqui, ó, que pode ajudar muita gente. Seja um fodido obstinado, jamais um fodido vitimizado, né? Como transformar seu sonho em projeto de vida e tornar-se um autêntico empreendedor que cria riqueza. Então eu estou dizendo para você, antes de empreender no CNPJ, que vai ser objeto das nossas aulas a partir de amanhã, mas hoje eu já falei da chave da modelagem empresarial, você tem que empreender na sua vida, acreditar que é possível, é você dizer para você próprio que não interessa de onde você vem, mas interessa para onde você quer ir. Não interessa o que você construiu até agora, interessa a empresa que eu vou construir daqui para frente, porque eu vou construir uma grande empresa. Uma empresa que será exponencial, uma empresa escalável e não apenas escalonável. E eu quero abrir um parênteses para explicar o que é escalável e escalonável. Empresas escalonáveis é a empresa que cresce a receita, mas também cresce a despesa. Às vezes a despesa cresce mais que a receita e o lucro diminui. Os investidores não estão em busca desse tipo de empresa escalonável. Os investidores estão em busca de empresa escalável, é a empresa que cresce receita e que a despesa permanece, ou até cresce, mas não cresce proporcionalmente. Então, vai havendo, como se fosse uma boca de jacaré, a lucratividade vai aumentando e existem diversas formas de escalabilidade, várias chaves. Nós ensinamos uma hoje que foi a chave da modelagem, mas várias chaves de escalabilidade empresarial que a gente continua analisando a partir de amanhã. Então a gente tem que construir, quando a gente entrar no empreendedorismo empresarial, que é o principal motor de desenvolvimento econômico e social de uma nação, que é o empreendedorismo empresarial, já que é o empreendedorismo empresarial que cria riqueza, o governo não cria riqueza. Aí assim, a gente tem que criar uma empresa que seja escalável e não apenas uma empresa escalonável. Mas é importante, para você criar uma empresa, entrar no empreendedorismo empresarial, criar uma empresa exponencial, uma empresa épica, uma empresa escalável, é condição prefacial, é condition sine qua non, antes que você acredite em você, que você se livre das crenças limitantes, dos padrões negativos, e que você diga para você próprio que é possível, porque tem muita gente que, em vez de ser um fodido obstinado, se acha um vitimizado, um coitadinho, um sem sorte. Eu não consigo empreender empresarialmente, eu não consigo criar uma empresa exponencial, eu não consigo criar uma empresa que gere valor para mim e para a sociedade. Por quê? Porque não empreendeu na vida antes. É de extrema importância que você empreenda na sua vida antes. Acredite que é possível. E como é que eu empreendo na minha vida, Janguir? Meu amigo, através do autoconhecimento. Você tem que procurar fazer uma viagem para dentro de você próprio. Viaje para dentro de você próprio. Caminhe para dentro de você. É importante caminhar não só para frente, mas para dentro de você. Para saber das suas fraquezas, das suas fortalezas. Faça uma análise SWOT da sua pessoa. O que você é bom, o que você é ruim. Procure melhorar aquilo que você é ruim. Procure se libertar das crenças limitantes, dos padrões negativos. Eu sou um medroso. Estude sobre o medo. Como me livrar do medo? Medo todo mundo tem, mas você se livra dessa crença limitante. Adquira autoconfiança para poder você confiar em você próprio. Porque se você não tem autoconfiança, você não vai se confiar. Não vai confiar em você. E quando eu não confio em você, você não vai criar uma empresa épica, uma empresa exponencial, uma empresa escalável. Uma empresa que tenha potencialidade de escalabilidade e não apenas de escalonabilidade. Então essa lição que eu passo antes é de extrema importância. Primeiro eu tenho que empreender na minha vida. Primeiro eu tenho que empreender em meu CPF. Eu tenho que procurar me livrar das crenças limitantes. Eu tenho que adquirir autoconfiança. Eu tenho que dizer eu sou foda e vou construir uma empresa exponencial. E aí sim, aí fica muito mais fácil você empreender empresarialmente, certo, queridos amigos?
E aí a gente entra no empreendedorismo empresarial, né? Será que é fácil empreender empresarialmente no Brasil? Não, não é fácil, por vários motivos. Por vários motivos. Mas começando a dizer que empreendedorismo empresarial é o principal fator promotor de desenvolvimento, tanto individual como de uma nação, porque quem cria riqueza são os empreendedores, somos nós. O governo não cria riqueza, o governo só come, né, gasta riqueza, pega os nossos impostos e, em vez de utilizar da melhor forma possível para fazer o país crescer, a gente sabe que às vezes não utiliza da melhor forma possível. Então, será que é fácil empreender empresarialmente no Brasil? E agora eu já entro no empreendedorismo empresarial, lembrando que empreenda na sua vida antes, através do autoconhecimento, através de conhecimento externo, lendo bons livros, modelando. A modelagem é uma chave da escalabilidade empresarial, modelando as pessoas e outras chaves que a gente vai ver ao longo da nossa jornada. Então não é fácil, porque o Brasil altas taxas de juros, também é um país altamente burocrático, existe também muita corrupção no Brasil, né? Muita corrupção no Brasil. A questão dos impostos é muito alta também, então não é fácil. Mas apesar de não ser fácil, é um país de oportunidade. Um país onde uma pessoa nascida no sul da Paraíba, como eu, filho de pais analfabetos, que utilizou as chaves. Primeiro, as chaves do desenvolvimento pessoal, como a chave do conhecimento. O conhecimento é uma chave também de escalabilidade empresarial. E eu não falo de conhecimento acadêmico, eu falo de conhecimento sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço, que é uma chave também de escalabilidade empresarial que a gente, ao longo da nossa jornada, analisa também. É um país que pessoas como eu, filho de pais analfabetos, que utilizou a chave do conhecimento, mas, sobretudo, a chave do empreendedorismo, primeiro na vida, depois no negócio, pode se destacar, pode construir empresas épicas, pode construir empresas milionárias, multimilionárias e, quiçá, bilionárias. Pode fazer com que essa empresa chegue à Bolsa de Valores e pode uma pessoa como Janguier Diniz chegar a fazer parte da lista dos bilionários da Forbes. E aí a gente diz o seguinte, pela chave da modelagem. Modelagem é copiar frequência. Segundo Albert Bandura, que é o criador da teoria da modelagem, todos nós temos a mesma neurologia. Se Janguier pode, eu também posso. Diga assim. Se Janguier pode, eu também posso. Fale aí. Fale não só para o seu subconsciente, mas em alto e bom som. Se Janguier pode, eu posso. Diga aí. É isso mesmo. Se Janguier pode, você também pode. Se Elon Musk pode, eu também posso. E como eu modelo Elon Musk, eu vou fazer muito mais coisas na minha vida. Todos aqui têm talento. O talento abre porta, mas é o comportamento que te mantém lá. Então, assim, que Deus abençoe a tua vida, porque você tem transformado vidas aqui. Obrigado. Olha, eu tô surpreendida, porque a impressão que eu tenho é que Janguier abriu a caixa preta do negócio dele pra gente. E pra mim valeu super a pena. Paga a viagem internacional, o hotel e a imersão. Assim que recomendo a todos vocês. Vejo claramente nas primeiras horas dele, eu diminuindo todo o tempo de pesquisa e ele me mostrando na prática mesmo como pode fazer. O Janguier trouxe alguns pontos ali que você vê que você está errando, que você pode, primeiro, facilitar a minha vida em gestão e outro, para facilitar as vidas dos colaboradores que trabalham comigo. É algo assim espetacular, está superando as minhas expectativas, que tem ainda muito para aprender. Está sendo algo inexplicável.
tempo que eu não tomava nota, né, de muita coisa. Eu anotei 5 páginas completas. Então, com certeza, já mandei para grupo. Comecei com operações hoje, já agitando todo mundo, mandando insight, modelando. Então, vamos acelerar. Eu aprendi bastante. Muito bom. E olha, todo mundo pode aprender. E eu só tenho a agradecer, né? O que ele promete, realmente ele cumpre. Fugir desse caos e gerar prosperidade, plenitude. É isso. E eu tenho aprendido isso aqui com você. Qual é a nossa tese de investimento? Como ele gosta de falar, a gente não tem tese de investimento, a gente tem tesão em investir. Interessa começar comigo. E antes de empreender empresarialmente, antes de adquirir as habilidades técnicas, você tem que empreender na sua vida. Então, se você usa essas chaves com eficiência e eficácia, com constância e disciplina com amor, você vai empreender na vida e depois, para aprender essas técnicas, que agora são técnicas empresariais, fica muito mais fácil, porque você é o quê? Você é foda, né? Você acredita, você tem autoconfiança. Todos os novos membros da família Million Business Network, dar as boas-vindas e dizer que, tenho certeza, vamos fazer grandes negócios, vamos escalar. Bora! Negócio! 1, 2, 3, arroz obstinado! Muito bem, estamos recomeçando a nossa jornada de escalabilidade empresarial, o nosso segundo dia, para que eu possa passar para vocês algumas experiências, algumas lições de vida sobre aceleração e escalabilidade empresarial. Como eu fiz para poder criar, gerir e escalar inúmeras empresas ao longo da minha jornada, especialmente o Grupo Ser Educacional, né? A gente vai analisar empreendedorismo empresarial, atores empresariais, funções empresariais, fases da empresa, planejamento estratégico, posicionamento estratégico, cultura empresarial, isso a gente vai ver hoje, pessoas, políticas e processos, estratégias de gestão de pessoas, gestão de sistemas, gestão de processos, de procedimentos, estratégia de gestão de marketing, estratégia de gestão de vendas, escalabilidade empresarial como captação de recursos, fusões, aquisições, M&A, valuation empresarial, capital de risco, passos para captar investimentos, acordo de sócios, acordo de acionistas e por aí vai. E hoje a gente vai analisar empreendedorismo empresarial. Meu método eu sempre tive método de estudo, né? Você tem que criar metas, fixar metas e criar métodos. E com métodos e disciplina, você fazer tudo para realizar a sua meta, né? As suas metas, os seus objetivos. Então, meta sem método não existe. O meu método de estudo na época para passar no concurso para juiz federal foi, primeiro estudar em 3 autores, né, sublinhando. Depois eu pegava a maquinazinha, que na época não tinha computador, e ia fazendo o resumo. Então até hoje eu gosto de estudar em livro, não livros online, mas ir sublinhando e depois faço o resumo. Depois o resumo do resumo. É um método. Meta sem método e sem disciplina não funciona, certo? Não funciona. Então vamos anotar tudo para que a gente possa aprender, né? E otimizar e ser mais producente na nossa aprendizagem. E agora, a gente fez essas considerações iniciais para poder entrar, propriamente dito, nas características, nos requisitos, nos elementos, nas nuances do empreendedorismo empresarial propriamente dito. Eu quero dizer para vocês que empresa é um organismo vivo, meu amigo. Agora a gente fala sobre empresa. Organismo vivo, e por ser um organismo vivo, tem que estar sempre crescendo. É o chamado efeito gravitacional empresarial. É isso mesmo. Efeito gravitacional empresarial. A empresa que é fundada e não está crescendo, está morrendo. Tem aquela história de que a minha empresa está estável. Esse ano não cresceu, foi a mesma do que o ano passado. Empresas estáveis não existem. É pela teoria do crescimento, da prosperidade e da riqueza. Teoria universal, né? E até bíblica, né? Que é uma lei universal, uma lei bíblica. As pessoas têm que estar sempre crescendo. E assim, empresas são pessoas jurídicas. Nós somos pessoas físicas ou naturais. As empresas são pessoas jurídicas. E as pessoas têm que estar sempre evoluindo, têm que estar sempre crescendo. Pelo efeito gravitacional empresarial, aquela empresa que não está crescendo, infelizmente, ela está definhando, está morrendo. Claro que existem fases.
Eu tive empresas, na pandemia uma empresa deu uma caída, mas hoje já voltou a crescer, já está crescendo cerca de X%. Não posso dar spoiler aqui, porque a empresa de capital aberto, X% por mês, né, e por ano. Na pandemia, muitas empresas tiveram dificuldade, nós passamos por dificuldade, muitos passaram por dificuldade, inclusive, embora tiveram outras pessoas que surfaram na dificuldade, né? Algumas empresas cresceram, poucas, mas a educação, o setor educacional passou por dificuldade. Mas depois tem que voltar a crescer, passou a pandemia, a gente voltou a crescer, é um efeito gravitacional. E uma outra consideração que eu quero passar para vocês aqui é que a empresa tem que ter um rosto à frente dela. Basta vocês lembrarem aí, a Microsoft, quem é o rosto à frente da Microsoft? Bill Gates, né? A Tesla, quem é? A Tesla tem um cara à frente dela, que é Elon Musk, né? A Amazon, quem é a cara da Amazon? Jeff Bezos, né? Jeff Bezos, quem é a cara da Meta ou do Facebook? Quem é, Rodrigo? Zuckerberg, né? Mark Zuckerberg. Quem é a cara que estava à frente da Apple? Steve Jobs. Então, anote isso aí, essa lição que eu quero passar para vocês. Toda empresa tem que ter uma cara, uma pessoa à frente dela. Agora, essa pessoa tem que ter responsabilidade social, responsabilidade empresarial. Vamos passar aqui para o Brasil. Quem é a cara da CIMED? Jodi. Quem é a cara da XP? Guilherme Benchimol. Quem é a cara do BTG Pactual? André Esteves. Do Pão de Açúcar, supermercado Pão de Açúcar, querido amigo, né, que faleceu, né, que era um modelo, que era um dos meus modelos, que tem que ser modelo de vocês também. Nós analisamos a modelagem como uma chave da escalabilidade empresarial, né? A Bílio Diniz, que infelizmente faleceu. Quem é a cara do Grupo C Educacional? Janguier Diniz. Quem é a cara da Ipitixa? Janguier Diniz. Então, toda empresa tem que ter uma cara, tem que ter um cara à frente, e essa pessoa tem que ter responsabilidade empresarial. Sabe por quê, pessoal? Porque você tem que compreender a jornada do consumo. A jornada do consumo é essa. Primeiro você conhece a pessoa. Primeiro você gosta da pessoa, da cara, da pessoa física e da pessoa jurídica. A pessoa física é o que representa a pessoa jurídica, né? Depois você confia nessa pessoa. Depois você compra. A jornada do consumo é isso. A confiança vem antes da compra. Então você tem que confiar na pessoa física, depois na pessoa jurídica. Primeiro eu te conheço, depois eu gosto de você, depois eu confio em você, depois eu compro. É isso aí. Coloque isso na cabeça de vocês, que a empresa de vocês tem que ter uma cara. Agora vocês têm que ter a responsabilidade empresarial, a responsabilidade social. A responsabilidade social passa pela responsabilidade empresarial para poder você representar a sua empresa. Olha que a gente está mantendo aqui mais de 1.000 obstinados, empreendedores obstinados. Quero ver assim, mais de 1.000 empreendedores obstinados aqui na nossa jornada de escalabilidade empresarial. Uma outra observação que eu quero passar para vocês aqui é a seguinte: a criação de uma grande empresa, meu amigo, depende da compreensão da diferença entre mercadoria, serviço e produto. Anote isso aí. Estão anotando? Cadê o caderno? Cadê a caneta? A criação de uma grande empresa depende da compreensão da diferença entre mercadoria, serviço e produto. O que é mercadoria? Mercadoria é aquilo que você leva quando compra da empresa, leva efetivamente para sua casa. Você comprou um cosmético e levou para sua casa. Mas o que é o produto? O produto é o sentimento em relação ao que você comprou e em relação à empresa. Logo, o que é mais importante? Responda aí. O que é mais importante? É você comprar a mercadoria ou o produto? Claro que é o produto. O sentimento de beleza, o sentimento de conhecimento, o sentimento de poder, né? O sentimento de conhecimento. Você comprou um curso, você tem que ter um sentimento de que realmente você vai adquirir conhecimento e não apenas aprender isso ou aquilo. Conhecimento profundo, conhecimento vasto. Então, quando você criar uma empresa, você tem que vender o quê? Produto e não apenas mercadoria ou serviço, porque você tem que vender sentimento. Outra observação que eu devo passar para vocês é a seguinte: criou a empresa, primeira coisa que a empresa tem que fazer, tem que vender. Empresa que não vende, nem empresa é. Claro que eu não estou falando de lucro já no início, de break-even. É claro que você tem que ter um prazo para break-even. A partir de que momento a empresa tem que dar lucro? Depende, mas a empresa tem que dar lucro. Não pode ficar muitos anos sem dar lucro, até porque onde é que você vai buscar recurso para poder fazê-la
sobreviver. Então ela tem que dar lucro. Claro que ela tem um período de crescimento, né, para poder chegar ao break-even, para poder depois dar lucro. Até porque o lucro, o caixa, o empresário, o empreendedor empresarial tem que estar de olho no lucro da empresa, no caixa da empresa, no fluxo de caixa da empresa. Receita menos despesa, fluxo de caixa, respeito menos despesa, lucro, né? Porque o lucro é o presidente da empresa. Então quero que vocês coloquem isso na cabeça de vocês. O presidente da empresa não é o CEO, não. O presidente da empresa é o fluxo de caixa. O presidente da empresa é o caixa. O presidente da empresa é o lucro. Porque a empresa que não dá lucro, ela vai quebrar. Claro que tem um período de carência, um período de formação, período de criação, mas dentro do seu planejamento estratégico, a partir de certo período, ela tem que break-even. Depois do break-even, ponto de equilíbrio, ela tem que começar a dar lucro, né? Aí vai depender, né? Será que é 12 meses, 18 meses, 24 meses, 36 meses? Vai depender do setor, vai depender do seu produto, vai depender de uma série de fatores. Aí isso a gente analisa com mais profundidade na nossa jornada presencial, no nosso processo, né? No nosso programa de escalabilidade empresarial, o Código Secreto da Empresa, que vai ser realizado no dia 19, 20 e 21. Mas coloque isso na empresa, 21 de agosto. Muito bem, então a gente está analisando aqui a jornada da escalabilidade empresarial. Como acelerar, como escalar o seu negócio empresarial, como escalar a sua empresa. É importante quando a gente está analisando a jornada da escalabilidade empresarial ou desenvolvimento empresarial que a gente conheça os atores empresariais, certo? Atores empresariais. Em sentido lato sensu, meus amigos, os atores empresariais, chamados de stakeholders, é isso mesmo, stakeholders, diferente de shareholders. Shareholders são acionistas. Share em inglês é ação, né? Stocks também ações. Ações, cotas, né? Nas limitadas a gente chama de cotas. Você é sócio cotista. Nas sociedades anônimas, fechadas ou abertas, a gente chama de ações, que são shares ou são stocks. Shareholders são os acionistas, né? Stockholders também acionistas. Agora, stakeholders são todos os atores empresariais que participam da empresa. Em sentido lato sensu, quais são os atores? O empreendedor, o colaborador, o administrador, o gestor, os funcionários que são os colaboradores, os terceirizados, os fornecedores, os clientes, né? A comunidade onde a empresa está inserida e o próprio governo. Será que o governo é ator empresarial? Sim, é ator. Por que é ator? Porque, meu amigo, o governo leva um grande percentual da sua empresa todos os meses, são os impostos. Eu disse para vocês que a carga tributária brasileira é uma das mais altas do mundo. Em sentido lato sensu, o governo também é um ator empresarial, porque ele leva, depende da sua opção tributária. Lucro presumido, isso é para o lucro real, né? Lucro presumido é X, lucro real é Y. Eu não vou dizer aqui porque vai depender do setor. Se você é uma MEI, microempreendedor individual, ou se você é uma microempresa, ou se você é uma empresa de pequeno porte, né, que você pode entrar no Simples Nacional, ou se você não é uma empresa de pequeno porte, se você é uma limitada, que você pode escolher o lucro presumido, ou se você é uma empresa, pode ser limitada também, mas já de faturamento alto, acima de 78 milhões, que você vai ter que ir para o lucro real, ou se você é uma empresa, uma sociedade anônima, ou de capital fechado ou de capital aberto. Isso a gente vai falar mais para frente, pessoal. Vamos falar mais para frente, porque você precisa saber disso. O grande empreendedor empresarial tem que ter essas noções, tem que ter esse conhecimento para poder fazer com que a sua empresa se transforme numa empresa exponencial. Mas, em sentido estrito sensu, 3 são os atores empresariais: o empreendedor, o administrador e o técnico. O técnico, é isso mesmo. Em sentido estrito sensu, 3 são os atores, principais atores empresariais: o empreendedor, o administrador e o técnico. Aquela pessoa que cria uma empresa, ele tem dentro de si 3 pessoas: o empreendedor, o administrador e o técnico. Geralmente as empresas são criadas por um técnico, por exemplo, técnico de informática. Eu sou um bom técnico, um bom desenvolvedor em informática e eu quero criar uma empresa de tecnologia. Geralmente ocorre isso. Ou sou uma boa boleira, uma boa torteira, faço uma torta excelente de maçã, aí vou criar uma empresa de torta. Então, geralmente as empresas são criadas por um técnico, uma pessoa, uma torteira, excelente fazedora de tortas, que se mete a ser empreendedor, cria a empresa e vai administrar a empresa. É um conflito que vai existir
entre o técnico, o administrador e o empreendedor. Geralmente é um conflito entre o gordo e o magro. Eu sempre cito esse exemplo na jornada presencial de escalabilidade empresarial, que é o programa Código Secreto da Empresa. Geralmente é um conflito como se fosse um conflito entre o gordo e o magro. O gordo geralmente é indisciplinado, né? Está sempre comendo, está sempre fazendo coisas sem disciplina. O magro ele é mais disciplinado, então eles vivem conflito entre si. É o conflito que ocorre com o técnico que criou a empresa, metido a empreendedor e metido a administrador, certo? Geralmente o empreendedor, ele é um cara visionário, ele está sempre criando coisas que gerem valor, sempre. Ele está sempre de olho no futuro, vive no futuro. Eu vivo o presente, mas estou sempre de olho no futuro. E você? Qual é a resposta que você vai dar para mim? Eu vivo o presente com muita intensidade, eu sou intenso, mas estou sempre de olho no futuro, sempre de olho nas oportunidades. Essa é a visão do empreendedor, essa é a visão empreendedora. E você, qual é a sua? Já o técnico, ele é gente que faz, gosta de fazer, gosta de trabalhar. É o exemplo da torteira, da pessoa que faz a torta. Está sempre fazendo a sua torta maravilhosa, né? Ele está sempre vivendo no presente. Mas e o administrador? O administrador, ele vive cuidando, né? Gerindo. Enquanto o empreendedor, ele é estratégico, vai anotando esses conceitos para depois você entender. O técnico, ele é mais operacional, gosta de fazer. Já o administrador, que é o gestor, ele é mais tático, né? O gestor, geralmente ele vive no passado corrigindo ou cuidando do que o empreendedor criou. Geralmente o administrador, né? Ele é uma pessoa geralmente tática e até operacional também. Ele vive cuidando, né, do que o empreendedor criou. Mas geralmente existe esse conflito entre essas pessoas. Eu quero registrar aqui para vocês que as empresas que são criadas, as pequenas empresas que são criadas, e a empresa quando cria é pequena, né, ela está na fase infantil. Quando o empreendedor a cria, ele é apenas 10% empreendedor, 20% administrador e 70% técnico. Essas empresas são criadas quando isso é errado? Não, não é errado. Não é errado o que eu estou dizendo. Isso Mas o que não pode acontecer o técnico metido a empreendedor e administrador, ele vai ter que se desvencilhar dessas três funções, senão a empresa não vai crescer. Não vai passar de uma fase para outra fase, entendeu? É isso que eu quero mostrar para vocês. Eu estou dizendo que não é errado o técnico criar uma empresa metido a empreendedor e administrador. Ele exerce as três funções no início, mas o que não é certo é ele continuar com essas três funções no futuro, porque a empresa não vai crescer. Ele vai ter que se desvencilhar. Por quê? Porque as empresas elas passam por três fases. Vamos analisar agora as fases da empresa. Elas passam por três fases. Três fases são as fases empresariais. Tal como as pessoas físicas ou naturais, as empresas que são pessoas jurídicas, elas nascem, às vezes crescem e às vezes amadurecem. É isso mesmo. Tal como as pessoas físicas ou naturais, como nós, as empresas que são pessoas jurídicas, eu repito, elas nascem, às vezes crescem e às vezes amadurecem. Por que às vezes? Porque eu disse para vocês que 50% das empresas quebram, morrem, fecham aos 2 anos, 56% aos 3 anos, 60%, um pouco mais, aos 4 anos e 85% das empresas fecham as portas aos 5 anos. Por isso que às vezes elas nascem, né? Às vezes crescem, às vezes amadurecem. Quando ela nasce, a gente diz que a empresa está na fase da infância, que é a chamada da fase do técnico. Na fase da infância é a fase da criação, da fase da viabilidade, né? É a fase que você cria a empresa e tem que começar a vender. Empresa que não vende, meu amigo, nem empresa é. Você tem que ter um bom produto, né? Produto enquanto gênero, produto é o sentimento, e começar a vender, mesmo que não chegue ao break-even ainda. É o início de tudo, é o início onde o técnico, que é empreendedor, que é administrador, faz tudo, ele faz tudo. Ele é técnico, ele é empreendedor, administrador. Empreendedor porque criou, é técnico que tem a habilidade de estar trabalhando, estar fazendo tudo e estar administrando também. Nessa fase a gente chama que ocorre a dono-dependência, o empreendedor-dependência. É natural isso, né? No início, na fase infantil, isso é natural. Ocorre o que nós chamamos de dono-dependência ou empreendedor-dependência. O cara compra a massa, vamos fixar no exemplo da torteira. Ela compra a massa,
ela vai no supermercado, ela vai para o fogão, ela faz a torta, ela bota na vitrine, ela vende, ela vai para o caixa, ela recebe, depois ela faz o apurado no final do dia, ela leva para o banco, ela faz a contabilidade, ela limpa a lojinha dela, ela faz a contabilidade, ela tira o lixo, ela faz tudo. Aí você diz, Janguier, está errado isso? Não, não está errado. O que está errado é que para ela crescer, para ela passar para a segunda fase que a gente vai ver agora, ela vai ter que se desvencilhar. E a segunda fase é exatamente a fase da adolescência da empresa. Então nós vimos a fase infantil, da fase da criação da empresa, a fase da viabilidade. Você vai fazer o MVP, o Minimum Volume Product. Sabe o que é MVP, né? Tem que aprender. No final, se a gente tiver oportunidade, ou senão a gente faz uma outra jornada, a gente vai ver muitos termos empresariais. MVP, ROI, vamos analisar tudo isso, porque o grande empreendedor empresarial, ele tem que saber, ele tem que estar consciente desses termos para entrar nesse mundo do equity, porque a gente ensina lá no nosso programa de aceleração empresarial presencial a você entrar no mundo do equity, a você acelerar e escalar a sua empresa para poder captar recursos, para poder crescer e para poder transformá-la numa empresa épica, numa empresa exponencial. Então eu falei da fase infantil, vamos falar da fase da adolescência. A fase da infância, ou infantil, né, empresarial, ela termina, pessoal, quando o empreendedor, fundador da empresa, dá o braço a torcer, né? Ele admite que não pode continuar conduzindo a empresa como técnico, como administrador e como empreendedor ao mesmo tempo, ou seja, com tríplice função, ele vai se desvencilhar e vai se transformar apenas em empreendedor. E aí pode ocorrer 3 situações, anote aí. Então, repetindo aqui. A fase da infância, né, que é a fase infantil empresarial, ela pode terminar quando o fundador da empresa, que foi empreendedor, foi técnico e foi administrador ao mesmo tempo, dá o braço a torcer, que não pode continuar conduzindo a empresa com a tríplice função. Não pode. Ele vai ter que se desvencilhar de pelo menos 2 funções e ficar apenas na função de empreendedor. Aí pode ocorrer 3 situações. Primeiro, muitas empresas o cara não consegue fazer isso e fecha. É isso mesmo. Segundo, pode acontecer em que o cara, caramba, está crescendo a empresa e eu sou técnico, sou empreendedor, sou administrador, não consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Então ele volta a fazer tudo sozinho novamente com a empresa pequenininha. Era aquela torteira que saía de casa em casa. Então volta a fazer tudo como fazia anteriormente. Mas o mais comum para que a empresa passe para essa fase, da fase da adolescência, saia da fase da infância, é a pessoa buscar ajuda. É isso mesmo. Tem que buscar ajuda porque ninguém faz nada grandioso sozinho, pessoal. Porque você vai ter que se desvencilhar. Veja, eu repito aqui, na fase da criação não tinha nada errado, em que você era técnico, empreendedor e administrador ao mesmo tempo. Mas para ela crescer, para ela passar para a fase da adolescência, sair da fase infantil, você vai ter que se livrar de ser técnico, ser administrador, você vai ter que ser apenas empreendedor, vai ter que buscar ajuda, vai ter que buscar pessoas para poder ajudar você, vai ter que buscar pessoas para colocar nas funções, você vai fazer um organograma em que você, por enquanto, é CEO, é administrador, você é diretor financeiro, você é diretor técnico, você é diretor operacional, você é diretor de marketing, você é diretor de vendas, mas vai ter que começar a buscar essas pessoas para colocar naquela função. Mas, Janguier, é difícil buscar essas pessoas, é caro. Claro, aí é outra questão, né? É caro, sim. Aí você vai ter que, para poder, se você não consegue pagar essas pessoas, você vai ter que vai ter que criar aquilo que nós chamamos de partnership. Ou seja, vai ter que trazer pessoas como parceiros. Vai criar programas de stock options, de opções de ação, de stock cotas, né? Cotas options, tem a stock options, opções de ações, estoque e ações. Mas cota option, né? Opções de cotas, você vai ter que criar, vai ter que utilizar as ferramentas do Cliff, vai ter que usar a ferramenta do Vest, para que você possa dar um salário para a pessoa e ao mesmo tempo você dá participação na empresa, para que você possa ter pessoas boas trabalhando com você. Senão a empresa não vai entrar na fase da adolescência e não vai passar para a fase da adulta ou madura. Na fase da adolescência, ocorre, meu amigo, o que nós chamamos de formação de times. Você vai ter que buscar ajuda, formação de times, né? Com a contratação de talentos, a gente vai ver os principais requisitos
para trazer pessoas. Pessoas são o principal ativo de uma empresa. Depois vem os sistemas, a gente vai analisar isso amanhã. Vamos analisar contratação de talentos, requisitos para contratação de talentos. É a fase onde você vai criar o seu organograma, é a fase onde você vai criar os departamentos empresariais, é a fase onde você vai elaborar o seu planejamento estratégico. Tudo isso a gente vai analisar nas nossas próximas aulas. É a fase onde você vai criar o seu posicionamento estratégico. É a fase onde você vai criar estratégias de pessoas, estratégias de gestão de marketing, estratégias de gestão de sistemas. Sistema hoje tão importante quanto pessoas. É a fase onde você vai criar a estratégia de gestão de vendas, onde você vai criar governança, compliance, certo? É exatamente quando a empresa já passa para a fase da adolescência. E para encerrar, que nós já chegamos aqui na fase empresarial, vamos analisar a terceira fase. A terceira fase da empresa é a fase da maturidade, é a fase adulta da empresa. Quando a empresa chega numa fase adulta, a gente pode dizer que realmente essa empresa passa a ser uma empresa épica, uma empresa exponencial, uma empresa de excelência, porque a maioria não chega à fase adulta. Lembra que eu disse no início, as empresas que são pessoas jurídicas, como as pessoas físicas ou pessoas naturais, elas nascem, às vezes crescem, às vezes amadurecem. Eu falei da fase de crescer, que é a fase da adolescência. A fase da adolescência você vai ter que buscar pessoas, mas para chegar na fase madura é muito mais difícil, né? Porque uma empresa só chega à fase da maturidade ou fase adulta, pessoal, se ela for criada e gerida sob uma perspectiva de empreendedorismo, jamais de técnico ou administrador. Repito, a empresa para chegar numa fase madura ou fase adulta, ela é criada sob a perspectiva de empreendedorismo, visão empreendedora, jamais uma visão de técnico ou de administrador. E o que isso quer dizer, pessoal? Eu quero dizer que você cria uma empresa já como se ela fosse grande, com organograma, embora você ocupe as funções todas do organograma inicialmente, mas depois vai buscar ajuda. É uma empresa que ela cria já com a mentalidade profissional. É uma empresa que você cria já com um posicionamento estratégico definido. É uma empresa que você cria já com um planejamento estratégico definido. É uma empresa que você cria com estratégias de gestão de pessoas, vai buscar pessoas, estratégia de gestão de sistemas, estratégia de gestão de marketing, estratégia de gestão de vendas. É uma empresa onde você já implanta uma governança corporativa eficiente e eficaz, onde você implanta uma compliance eficiente e eficaz. Em suma, é uma empresa que você já cria ela, já com visão de auditoria, sabendo que daqui a um ano você já vai auditá-la para que seja analisado o que está certo e o que está errado. Enfim, é uma empresa em que você cria já com a mentalidade profissional. É uma empresa que você cria ela com a mentalidade de uma empresa grande. Então, resumo aqui. As três fases da empresa. Tem a fase infantil, que é a fase da criação, da validade, que é criada por um técnico, empreendedor e administrador ao mesmo tempo. Depois ela passa para a fase da adolescência, onde você vai se desvencilhar, você vai livrar do técnico, vai contratar um técnico, amigo. Porque você vai ter que apenas empreender. Você vai ter que contratar um administrador, porque você não vai ter tempo de fazer tudo, senão você vai levá-la à morte. As empresas criadas por um técnico, por um empreendedor que é ao mesmo tempo técnico e administrador, que não vai atrás de ajuda, na maioria das vezes ela morre. E aí, para você passá-la da fase da adolescência para a fase adulta, você vai ter que criar essa empresa sob a perspectiva, vai ter que transformá-la sob a perspectiva do empreendedorismo, ou seja, profissionalizá-la, certo? Profissionalizá-la com planejamento estratégico, com organograma, com posicionamento estratégico, com cultura empresarial, que exatamente sobre planejamento estratégico, posicionamento estratégico, cultura organizacional e estratégia de gestão de pessoas, que é o principal ativo de uma empresa, de uma pessoa jurídica, são as pessoas. Depois vem os sistemas. A gente vai falar amanhã sobre como contratar essas pessoas, quais são as melhores formas, quais os requisitos dos talentos, como contratar talentos, os principais requisitos dos talentos, certo? Então, a lição final que eu quero passar para vocês, meu amigo, firme o passo, pegue o ritmo e seja obstinado com dar.
ou você é obstinado, ou torna-se um, ou está fora do jogo do sucesso, da prosperidade e da riqueza financeira. Beijo no coração e até amanhã.